Poucos conflitos moldaram tanto o mundo moderno quanto o conflito entre israelenses e palestinos. O embate que mistura território, identidade, religião, geopolítica e décadas de tentativas de paz. Hoje, vamos percorrer suas origens, suas fases e os elementos que o transformaram em um dos temas mais complexos do planeta. No século XIX, a região conhecida como Palestina estava sob controle do Império Otomano. A população era majoritariamente árabe, muçulmana e cristã, vivendo em comunidades agrícolas e cidades antigas. Ao mesmo tempo, na Europa, ganhava força o movimento sionista, que defendia a criação de um lar nacional para o povo judeu, motivado por perseguições e nacionalismos crescentes. Entre 1882 e 1914, ondas de imigração judaica chegaram à Palestina, comprando terras e estabelecendo novas comunidades, gerando tensões iniciais com a população local. A Primeira Guerra Mundial mudaria tudo. Com a derrota otomana, o Reino Unido assumiu a administração da Palestina. Em 1917, a Declaração Balfour prometeu apoio britânico à criação de um lar nacional judeu. O problema é que os britânicos também haviam prometido autonomia aos árabes, criando promessas conflitantes. Durante quase 30 anos, a Palestina viveu sob constante tensão. A população judaica crescia, enquanto as reações árabes se intensificavam em conflitos por terra, trabalho e autonomia. A década de 1930 trouxe revoltas árabes e repressão britânica. Com a ascensão do nazismo e o Holocausto, a imigração judaica aumentou dramaticamente, tornando o conflito inevitável. Em 1947, incapaz de controlar a situação, o Reino Unido entregou o caso à ONU. A organização propôs dividir o território em 2 estados, um judeu e outro árabe, mantendo Jerusalém sob controle internacional. A proposta foi aceita pelos líderes judeus, mas rejeitada pela maioria árabe. Em 1948, Israel declarou sua independência. Imediatamente, países árabes vizinhos intervieram militarmente, iniciando a Primeira Guerra Árabe-Israelense. O resultado foi dramático. Israel expandiu seu território além do que a ONU previa. A Cisjordânia ficou sob controle da Jordânia e a faixa de Gaza, com o Egito. Centenas de milhares de palestinos deixaram suas casas, marcando o início do problema dos refugiados. As décadas seguintes foram marcadas por novos confrontos. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, alterou profundamente o mapa da região. Israel ocupou a faixa de Gaza, a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e as colinas de Golã. Em 1973, a Guerra do Yom Kippur reacendeu tensões globais e mostrou a vulnerabilidade de Israel, mas também reforçou sua posição militar. Essas guerras não apenas redefiniram fronteiras, mas também ampliaram o drama humano e fortaleceram os movimentos nacionais palestinos, que buscavam representação própria no cenário mundial. Em 1987, a primeira intifada marcou um levante popular palestino contra a ocupação israelense, mudando a dinâmica do conflito de uma guerra entre estados para um confronto direto entre israelenses e palestinos. Nos anos 1990, um raio de esperança surgiu com os acordos de Oslo, Israel e a Organização para a Libertação da Palestina. A UILP reconheceram-se mutuamente, mas o avanço político encontrou obstáculos. O assassinato do primeiro-ministro israelense, a desconfiança mútua, grupos contrários ao processo e disputas internas. Em 2000, a segunda intifada explodiu, encerrando de forma violenta uma das fases mais promissoras de negociação. Desde então, diversas iniciativas tentaram restabelecer o diálogo, mas as questões centrais permanecem sem acordo. As fronteiras dos futuros estados, o status de Jerusalém, o destino dos refugiados palestinos, a segurança de Israel e o reconhecimento mútuo continuam sendo os principais pontos de impasse. Apesar de avanços pontuais, como acordos de paz entre Israel e outros países árabes, a solução de 2 estados, um para israelenses
e outro para palestinos. Parece cada vez mais distante da realidade. Hoje, o conflito continua a moldar a política global. Disputas territoriais, crises humanitárias, especialmente em Gaza, negociações interrompidas e enormes desafios internos. De ambos os lados, mantém a região em um estado de tensão constante. Especialistas apontam diferentes cenários para o futuro. A retomada das negociações para a solução de dois estados, a busca por uma confederação ou a simples e contínua gestão do conflito, prolongando o status atual. O futuro permanece incerto, mas a busca por uma paz justa e duradoura continua sendo a esperança de muitos. O conflito israelo-palestino é, acima de tudo, um choque de memórias, histórias e aspirações legítimas de dois povos. Compreender suas origens e suas fases é fundamental para enxergar além das manchetes e nos aproximarmos de um entendimento mais humano e profundo. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir.